Olá, sejam bem-vindos ao Congresso UFBA 2024. Eu sou Maria Eduarda Silva Santos, estudante de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia. Faço parte dos programas institucionais com Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. Estou associada ao grupo de estudos Escritas e Práticas Culturais, referentes ao grupo de pesquisa Nova Estúdia Filológica, sob a orientação da professora doutora Norma Sueli da Silva Pereira. E hoje trago para apresentação os resultados do meu plano de trabalho intitulado como Perfis Femininos e Práticas Culturais em Recolhimento por Devoção na Bahia entre os séculos 17 e 20, como sendo a segunda bolsista do plano. Nessa perspectiva, a pesquisa filológica toma o texto em sua dimensão material, para analisar criticamente através dos documentos a situação das mulheres enclausuradas com a finalidade de devoção entre os séculos 17 e 20, a fim de descrever as práticas comportamentais e culturais que envolviam essas figuras, como, por exemplo, quem eram seus perfis, como aquelas mulheres estavam inseridas naquele contexto sociocultural, assim como também como era feito o processo para que elas tomassem o estado de religiosa. Por meio da leitura dos documentos, foi possível ter um acesso melhor e mais apurado acerca da língua encontrada nas fontes documentais. Dessa forma, para realizar a análise dos documentos selecionados, foi necessário conhecimento de várias áreas do saber, como, por exemplo, paleografia, história cultural, lexicografia, filologia e diplomática. Como resultados, foram selecionados 7 documentos, os quais encontram-se disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional, conhecida como Projeto Resgate, que tem o objetivo de homenagear o Barão do Rio Branco, assim como também visa catalogar os documentos e manuscritos antigos. Dessa forma, observou-se que mulheres com diferentes perfis eram encaminhadas às instituições de clausura, ou seja, os recolhimentos, a fim de mortificar as suas vontades e viver uma vida de devoção a Deus, para alcançar a honra social, com vistas ao estado de religiosa. Pensando nisso, o enclausuramento feminino é uma prática que anda aliada ao patriarcado e à dominação masculina, uma vez que tios, pais, irmãos e avós sentiam-se no direito de isolar algumas figuras femininas que pertenciam à sua família do convívio social, a fim de que ela tomasse o estado de religiosa e vivesse de acordo com os princípios bíblicos, os princípios sagrados, ou seja, participando do coro, das rezas, da missa, fazendo orações. Dessa maneira, as mulheres, nesse período, eram vistas como objeto social, objetos de controle por parte da população masculina. Nessa conjuntura, agimos de acordo com os objetivos esperados pela pesquisa. Dessa forma, foram selecionados 7 textos, os quais apresentam características linguísticas referentes ao período da época, que ajudam a entender a escrita, estrutura e conteúdo acerca dos corpos que foram analisados, como, por exemplo, traçados das letras, abreviaturas e pontuações, a fim de produzir uma edição semidiplomática, ou seja, uma edição conservadora. Em conformidade com os aspectos metodológicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do plano de trabalho, que contou com produções teóricas referentes a diferentes ciências, como, por exemplo, filologia, diplomática, paleografia, história cultural, lexicografia e codicologia. E para realizar a transcrição do corpo de análise, foram levados em conta os critérios de edição conservadora, como, por exemplo, conservar a grafia original, pontuação, acentuação, respeitar as fronteiras e os limites entre as palavras, transcrevê-las de 5 em 5. Para ilustrar esse contexto, trago aqui como resultado o requerimento de Clara Custódia da Conceição, noviça do convento de Santa Clara do Desterro, primeiro convento colonial feminino, fundado em 1677, em que pede para tomar o véu preto no mesmo convento. Através da leitura, é possível perceber que Clara Custódia queria ser mais valorizada naquela instituição religiosa, já que ela entrou muito nova e não tinha outra perspectiva de vida além de ser devota, além de viver sobre aquele claustro no aspecto de votos, de profecias. Ainda sobre os resultados, é possível notar alguns recursos linguísticos e textuais presentes naqueles documentos, como, por exemplo, as consoantes dobradas ou geminadas, como efeito e ingresso, com FF e SS, assim como também abreviaturas com letras sobrepostas. Por fim, ressalta-se que a pesquisa, através do seu embasamento teórico, tem despertado o interesse de muitos estudantes e outros pesquisadores de diferentes áreas,
Deixo meus agradecimentos à UFBA, ao CNPq, ao PIBIC e à professora Norma Sueli.